Hoje exploraremos um tema que agrada a muitos crentes: tatuagens a partir de uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia realmente diz sobre esta forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, enquanto examinamos os ensinamentos da Bíblia, consideramos diferentes perspectivas e pensamos sobre como podemos incorporar nossa fé nas decisões sobre tatuagens. Esteja preparado para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tópico juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de muitos debates e opiniões divergentes, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde a sua associação com práticas pagãs até a sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm gerado interesse e controvérsia no contexto da fé. Em vez de apenas discutir a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, iremos nos aprofundar no significado mais profundo desta prática. Qual é o significado das tatuagens no contexto do nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão da nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, as tatuagens eram frequentemente vistas como um sinal de pertencimento a uma gangue ou de experiência na prisão. Hoje, tatuagens podem ser encontradas em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até mesmo em líderes religiosos. De acordo com o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. No passado, a igreja e a cultura dominante opuseram-se fortemente às tatuagens. No entanto, ver um pastor da costa leste com o braço coberto de tinta tornou-se quase comum. O que antes era um símbolo de rebelião, agora é um tema quente de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento fornece orientação sobre esse assunto. Em Levítico 19:28, Deus proíbe a tatuagem como forma de adoração aos mortos, afirmando, and quote, não faça incisões em seu corpo pelos mortos e não se tatue em seu corpo. Contudo, o versículo anterior também proíbe aparar a barba. Levítico 19:27. Além disso, outras leis judaicas fornecem um contexto adicional para esta discussão, como a proibição de comer carne de porco ou de usar roupas feitas de materiais mistos, Levítico 11:7-9, que muitos cristãos hoje não respeitam. Embora muitas leis ainda sejam benéficas e sejam seguidas por todos, como os 10 mandamentos, outros mandamentos, como não cozinhe a carne de cabra na sua mãe, Êxodo 23:19, são todos específicos para a situação de os antigos israelitas. Isto levanta a questão: como decidimos quais regras seguir em nossas vidas? A hermenêutica, a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia desempenham um papel importante aqui. Como cristãos comprometidos, procuramos ser fiéis na nossa interpretação da Bíblia. É importante compreender o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. No livro de Levítico, o povo de Deus acaba de ser libertado da opressão no Egito. Quando Moisés liderou os israelitas, Deus deu-lhes leis para ajudá-los a construir uma identidade baseada no seu relacionamento com Ele, separando intencionalmente os israelitas, livres de práticas pagãs. Hoje, os cristãos, com exceção dos judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos ou raspar as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e outras não? Há um debate considerável sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite mudanças especificamente, como quando Marcos escreve: então, Jesus declarou todos os alimentos limpos e puros, Marcos 7:19. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos livres da antiga lei judaica e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. Contudo, Jesus continua a condenar certos comportamentos e práticas, demonstrando que nem todas as leis do Antigo Testamento se tornaram obsoletas. O adultério é condenado na Bíblia
E Jesus chegou ao ponto de declarar que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5, 27, 29. A proibição bíblica das tatuagens nos faz considerar as razões por trás desta instrução divina. Para compreender plenamente esta proibição, é necessário considerar o contexto histórico e cultural em que foi decretada. Na época em que estas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava repleta de práticas religiosas e culturais que Deus considerava detestáveis. Muitas dessas práticas envolviam modificações corporais, incluindo tatuagens, como parte da adoração de deuses pagãos e da prática de luto pelos mortos. Deus, na sua sabedoria, deu estas instruções específicas ao seu povo para protegê-lo da influência dos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu as tatuagens como parte de um apelo mais amplo à santidade e à separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isto levanta a questão de saber se estas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos hoje sobre esta proibição, devemos perguntar-nos se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que são contrárias aos princípios bíblicos. Além disso, precisamos considerar se o nosso desejo de fazer uma tatuagem reflete respeito pelos nossos corpos, que, segundo os ensinamentos bíblicos, são templos do Espírito Santo. Por fim, esta reflexão convida-nos a discernir se as tatuagens na nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade aos quais Deus nos chama como seus discípulos ou não. A palavra tatuagem não é clara em hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica, kakandam piquot, também pode significar uma incisão ou marca. Alguns pesquisadores interpretam essa palavra como um sinal que, no sentido totalmente literal, proibiria as crianças de fazer tatuagens temporárias em feiras ou mesmo de escrever bilhetes nas mãos. Há um debate considerável sobre a aplicabilidade de certas leis após a nova aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kakandam piquot refere-se ao ato de perfurar a pele para inserir tinta, criando uma marca permanente. Naquela época, as tatuagens eram mais do que apenas decorações pessoais. Eles têm uma conexão profunda com rituais e crenças pagãs. Portanto, é importante compreender o contexto histórico e cultural para perceber a relevância desta proibição no mundo atual. A proibição de tatuagens no Antigo Testamento é frequentemente vista como mais do que apenas uma preocupação com riscos à saúde, como infecções. Então, por que os israelenses não podem fazer tatuagens? Muitas dessas leis foram elaboradas para separar os israelitas das culturas pagãs vizinhas e ajudá-los a abandonar os costumes egípcios. Por muitos anos, os comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens estava relacionada ao respeito pela criação de Deus. Os estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, bem como Frederick Gardner, argumentaram que esta passagem proíbe insultar a dignidade humana na forma material. Muitos comentaristas conservadores argumentam que as leis que proíbem tatuagens têm como objetivo violar nossos corpos, que são considerados uma boa criação de Deus. Embora esta opinião seja compreensível, acredita-se agora que a lei foi provavelmente promulgada para proteger os israelitas de qualquer associação com o culto pagão e para ajudar a libertá-los da escravatura histórica. Segundo esta interpretação, Levítico não proibiu todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, pois as tatuagens hoje não têm a mesma associação com a idolatria ou a escravidão.
Portanto, a interpretação hermenêutica adequada mostra que o princípio básico deste mandamento não é violado pelas tatuagens modernas. Contudo, antes de decidir se a tatuagem é bíblica, outras considerações devem ser feitas. Existem outros versículos bíblicos contra tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 16 e 18 é um tipo de tatuagem. Contudo, no próximo capítulo, Apocalipse 14, 1, diz que os 144 mil redimidos da terra têm o nome do Pai escrito em suas testas. Ler isso literalmente pode nos levar a concluir que os justos também terão tatuagens, até mesmo no rosto. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo faz uma observação profunda quando diz que nossos corpos são templos. Vocês não sabem que seus corpos são templos do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado? Você não é seu, comprado por um preço alto. Portanto, glorifique a Deus com seu corpo. Embora esta passagem trate especificamente da imoralidade sexual, este princípio pode aplicar-se a muitos aspectos das nossas vidas. Paulo enfatizou a importância de nossos corpos, sugerindo que deveríamos honrar a Deus com as tatuagens que escolhemos fazer. Embora ele provavelmente não tivesse tatuagens em mente quando escreveu estas palavras. Afinal, os templos eram muitas vezes ricamente decorados com tapetes e pinturas, o que poderia implicar que as tatuagens não eram necessariamente proibidas. Devemos considerar seriamente as opiniões de outros cristãos, ao mesmo tempo que adoramos o mesmo Deus com fé sincera. Devemos considerar que práticas culturais, como a tatuagem, podem limitar o testemunho de uma pessoa e trazer vergonha indevida à igreja em algumas áreas. Isto não significa que a ética seja relevante em todas as culturas, mas significa que os cristãos devem preocupar-se com o seu testemunho. Contextos culturais diferentes, às vezes, exigem diferentes aplicações do texto bíblico e diferentes formas de experimentar a mesma verdade eterna. Os cristãos podem reter marcas culturais e étnicas que não são pecaminosas. O Evangelho, as Boas Novas, é para judeus e gentios, um ponto de grande importância teológica para Paulo. Sua carta aos Gálatas foi dirigida aos cristãos judeus que insistiam em acrescentar a lei judaica e os marcadores étnicos à sua conversão ao cristianismo. Paulo disse diretamente: ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? Gálatas 3:1, enfatizando que somente a fé em Cristo é suficiente para a salvação e que marcadores culturais ou étnicos adicionais não são necessários. Ele também abordou a questão das áreas cinzentas, como comer carne sacrificada aos ídolos, em 1 Coríntios 8:9, mostrando que tais questões não deveriam nos dividir. As tatuagens devem ser consideradas um dos tópicos que não causam divisão, porque a Bíblia não as classifica explicitamente como pecado. Então, um cristão pode fazer uma tatuagem? Se você decidir fazer uma tatuagem como crente, existem alguns princípios orientadores da Bíblia que você deve considerar. Mesmo uma bela tatuagem para glorificar a Deus deve ser abordada com extrema cautela e sabedoria, porque as tatuagens são permanentes. É importante destacar que mais de 10% das pessoas se arrependem de ter feito uma tatuagem. Tenha cuidado ao decidir onde e o que você fará uma tatuagem. O princípio por trás da proibição das tatuagens parece ser a sua associação histórica com a escravidão, a idolatria e o paganismo. Ao concluirmos nossa jornada explorando as tatuagens a partir de uma perspectiva bíblica, surge uma verdade fundamental. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável. Ao longo da história, a interpretação bíblica evoluiu e adaptou-se à medida que a sociedade e a cultura mudavam. A nossa compreensão das tatuagens e de outras questões contemporâneas deve ser informada pelo discernimento e pela reflexão profunda, enraizada nos princípios eternos do amor, da justiça e da graça de Deus.
Uma lição que podemos aprender com esta pesquisa é a importância de sermos sabiamente conscientes e sensíveis em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas à expressão pessoal, como tatuagens. Através da oração, da reflexão e da consulta com a nossa comunidade de fé, podemos procurar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam o nosso compromisso com Cristo e o apelo para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Finalmente, lembremos-nos que, para além das diferenças de opinião sobre questões como tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e a manter a unidade em Cristo. Que a nossa exploração deste tema nos inspire a promover uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde todos sejam valorizados e respeitados como filhos amados de Deus, independentemente da sua idade ou aparência. Tenho uma pergunta para você. Como você aborda essa situação e que conclusões você tira dela sobre seu relacionamento com Deus? Curta e deixe sua opinião na seção de comentários. Isso ajuda os vídeos a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar nossas mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aí e que Deus te abençoe.